Saudações a vocês que acompanham este canal, mais um vídeo resposta, no qual eu procurarei falar um pouco mais acerca de uma das meditações de Marco Aurélio, 5:29, livro 5º, capítulo 29, que suscitou dúvidas em um dos inscritos do canal, Rafael Trainotti. Ele me pergunta se o que está expresso nesta meditação está ou não em acordo com aquilo que nós vemos em outros pontos da obra de Marco Aurélio e no corpus estoico de maneira geral, que é aquela visão segundo a qual está-se bem, vive-se bem sob quaisquer circunstâncias. Aquele que se imbui da filosofia estoica, aquele que aplica o modo de viver segundo a natureza na sua própria existência cotidiana, estaria equipado para viver sob quaisquer circunstâncias, em qualquer situação, de modo que aquilo que aparece aqui na entrada de número 29 do livro 5º poderia ser uma nota dissonante ou um ponto de não convergência, de discordância, de, enfim, incongruência. Então vejamos o que diz esta meditação novamente, na tradução de Dona Virgínia de Castro Almeida, e logo em seguida eu faço um comentário que tenta responder ao questionamento do Rafael. 29. Podes viver desde já como te propões viver no fim dos teus dias. Se não tu permitirem, sai então da vida, mas como homem que não vê nesse fato um mal. Aqui há fumo, vou-me embora. Parece-te isto um caso grave? Mas enquanto motivo algum semelhante me não obrigar a partir, Ficarei livre e ninguém me impedirá de fazer o que quero. Ora, o que eu quero está em harmonia com a natureza de um ser racional e sociável. Muito bem, esta é uma das meditações, aliás, este é um tema que não aparece muito na obra de Marco Aurélio, que aludem à possibilidade do suicídio estoico. Eu não gosto muito do tema, é uma questão muito delicada, eu temo abordá-la aqui no YouTube e gerar um ruído no meu espectador, isto é, passar uma imagem errada para alguém, né? Nós sabemos que a depressão acompanhada de pensamentos suicidas é um problema sério hoje no mundo, de modo que tratar o tema em um vídeo de YouTube pode dar um sinal errado para a pessoa, mas procurando deixar as coisas claras, né, para, enfim, ir ao encontro da resposta a um questionamento que me foi feito, a primeira coisa que é necessário notar é que há uma certa obscuridade da passagem aqui. A passagem está possivelmente truncada no grego, especialmente nas primeiras frases, nas duas primeiras frases. Não se entende muito bem o que ele quer dizer com podes viver desde já, como te propões viver no fim dos teus dias. Ele está aludindo, sim, à possibilidade prevista pelo sistema filosófico estoico do suicídio. Este suicídio, no entanto, é algo que se dá em certas circunstâncias muito específicas, isto é, numa situação limitada, em situações restritas. Os estoicos falam muito mal do suicídio feito por impulso, do suicídio feito por penas de amor, do suicídio feito por desespero, do suicídio ocasionado por melancolia, etc. Eles dizem que isso é um sintoma de covardia. O que eles julgam ser um suicídio racionalmente, enfim, justificável é aquele que acontece quando não há mais saída digna para o ser humano. Então, por exemplo, no caso de doenças terminais, de doenças que, enfim, não tinham cura na antiguidade, o suicídio estava à mão do sujeito. Quando a situação do sujeito enquanto cidadão de um corpo social se tornava insustentável, quando não era mais possível a esse indivíduo continuar existindo naquele ordenamento que ali aparecia, também o suicídio era possível e defensável. Tal é o caso, por exemplo, de Catão de Útica, o bisneto de Catão o Censor, que pôs fim aos seus próprios dias, né, porque a República Romana caía sob a investida de César.
que para que ele não ficasse à mercê do próprio César, para que ele não ficasse nem à mercê do encarceramento que César poderia, enfim, condená-lo a ir, né? O encarceramento a que ele poderia ser condenado por César, e nem para uma opção ainda pior, a clemência com que César poderia cumulá-lo, né? Para não ficar à mercê de César, Catão de Útica, depois da derrota em uma batalha no norte da África, ali na região mais ou menos correspondente à Tunísia hoje, põe fim aos seus dias, né, à maneira estoica, e este dado é celebrado pelos estoicos posteriores como um ato de liberdade, um ato de liberdade frente a uma situação insustentável, indigna. A posição estoica relativamente ao suicídio é que o suicídio é possível quando não há alternativa digna adiante. Por exemplo, nesses casos de modificação de um regime, por exemplo, nesses casos de doença terminal. Em outros casos, não. Em outros casos, há aquela ideia de que é possível viver bem sob quaisquer circunstâncias se aplicaria. E aí o Rafael, se a memória não me trai, traz um questionamento que vai no sentido de: mas isso não seria problemático, não seria uma contradição? Os estoicos eram comumente acusados de se contradizer nesta questão do suicídio. Por quê? Se de fato eles acreditavam que, bastando-se estar imbuído da filosofia correta, aplicando-a evidentemente, para suportar qualquer ação, qualquer circunstância, por que é que haveria essas situações em que o suicídio seria a saída mais recomendada, ou pelo menos uma saída possível? Essa provável contradição era apontada por muitos dos adversários da escola estoica. No entanto, é necessário entender que os estoicos se defendiam dizendo mais ou menos o seguinte: a vida em si não é um bem. A vida é um instrumento para a consecução do bem. A vida é um daqueles indiferentes preferíveis, preferível à morte, mas que em si não é um bem. O que é um bem é a vida moral, a vida eticamente, enfim, eticamente constituída, eticamente levada às suas últimas consequências. Isso é um bem. A vida em si, quando não permite mais a busca do bem, a busca da areté, da excelência, não valeria mais a pena. É isso que eles diriam em sua defesa. Um filósofo posterior, que eu não conheço muito bem, eu o conheço por vias indiretas, que é Spinoza, mas eu conheço por cima a crítica que ele faz ao suicídio estoico, diria que esta ideia de que o ser humano pode se libertar por meio da morte voluntária da natureza, por assim dizer, é absurda, tendo-se em vista que ele simplesmente acelera um processo natural. Ele continua submetido às mesmas leis, desta vez acelerando algo que viria depois. Então esta é mais ou menos a crítica que Spinoza faria a essa ideia de que existe uma liberdade exercida pelo indivíduo que se suicida em determinadas circunstâncias, mas eu não conheço muito bem esse filósofo, eu precisaria lê-lo melhor, lê-lo propriamente, para, enfim, poder comentar isto. Mas vejam que são críticas procedentes feitas aos estoicos, tanto por parte dos seus adversários na antiguidade, quanto por parte de um filósofo que absorveu muito do sistema estoico, aliás, mas que tinha esta grande ressalva a fazer com relação a esta possibilidade. No que me toca particularmente, eu já disse que eu não gosto de comentar o tema, porque é muito delicado e pode gerar incompreensão naqueles que me escutam, são poucos, mas vai saber quem é que me ouve. E, apesar de eu considerar repugnante esta ideia, hoje, né, de mim para mim, apesar de eu nunca ter abrigado dentro de mim esta ideia com seriedade,
eu não sei o que a vida me reserva. Então eu não sei se muito velho, já perto do final dos meus dias, algum tipo de situação em que não há saída digna poderá se apresentar a mim. Então, apesar de considerar repugnante esta possibilidade e discordar bastante dos estoicos neste tema, eu discordo deles neste tema porque hoje eu sou uma pessoa relativamente jovem, saudável até onde sei, enfim, com uma vida razoável, mas eu não sei se esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade que é a minha, se manterá até o final dos meus dias. E eu convido você a perguntar-se a mesma coisa. Você talvez pense que o suicídio, mesmo o suicídio estoico, que é ponderado, é pensado por muito tempo, não é algo que o indivíduo possa fazer no impulso. Então é provável que você pense que isso é ruim, ou que seja um ato de covardia, etc, etc. Mas, diante de uma situação limite, com um corpo já muito desgastado, combalido, e não havendo a possibilidade de vida digna, você teria a mesma noção? Você manteria o seu modo de pensar nessa situação? É uma coisa que é uma pergunta que eu coloco a cada um de vocês. Vocês não precisam usar a área de comentários, simplesmente para também nós não termos uma opinião absoluta a respeito desta possibilidade. Os estoicos diriam que a possibilidade que nos é dada pela natureza está aí para ser usada em alguma maneira, ou em algumas circunstâncias, né? A própria natureza pediria isso, é o que eles, enfim, diriam em sua defesa, por exemplo, diante de Spinoza. Eu não posso dizer que hoje isto me pareça atraente, sob nenhum ponto de vista, mas, diante de uma outra situação de existência, eu também não consigo dizer que a coisa me pareceria um absurdo completo, um absurdo total. Porque nós estamos com um grande problema gerado pelo aumento da longevidade hoje em dia, com muitas pessoas vivendo sem consciência no final dos seus dias. Sem consciência, sem dignidade, sem qualidade de vida, né? De modo que, apesar de o tema não ser muito agradável e ter muito de repugnante, esta questão pode se nos colocar, né, a cada um de nós no final dos nossos dias, ou com uma mudança muito abrupta das circunstâncias em que nós vivemos. Então, de modo nenhum, eu recrimino estes que racionalmente chegam à ideia de que é melhor colocar fim aos seus próprios dias, à sua própria vida, né? Porque, enfim, a vida sem dignidade também é algo que não me parece muito agradável, atraente, né? Porque é uma vida em que não é possível produzir mais nada de bom, né? Uma outra figura que me vem à mente aqui é o vice-almirante John Stockdale, né? James Stockdale, perdão, que é um filósofo, que é um estoico moderno, né? Ele se imbuiu da filosofia de Epicteto, foi parar numa prisão Vietcong, ficou lá por quase 8 anos, sendo 4 na solitária, foi torturado dezenas de vezes, conseguiu se manter íntegro e conseguiu não dizer aquilo que, enfim, lhe perguntavam, então se manteve firme. E depois de quase 4 anos de solitária, ele pensou em colocar fim aos seus próprios dias, porque ele já não via sentido naquilo, não havia nenhum prospecto de que as coisas fossem mudar. Ele estava lá naquele modo de resistência já havia muitos anos, né, dentro de uma sala que mais parecia um caixote, escura, com ratos, com comida ruim, sem higiene, nada daquilo. E depois de ter resistido por tanto tempo a condições de vida que são inimagináveis para nós, ele pensou em colocar fim aos seus próprios dias, e só isso não aconteceu porque
ele ficou ponderando por muito tempo e aconteceu a sua libertação. Houve por parte da sua esposa, Sibyl, uma grande mulher, aliás, um casal incrível, né? Um grande esforço nos Estados Unidos para obter a libertação dos prisioneiros de guerra no Vietnã. Agora, não é possível dizer que se trate de um covarde, depois de tudo que ele suportou, por ter acalentado em si a ideia de que suicidar-se naquelas circunstâncias era o melhor. De fato, a vida não parecia ter nada mais a oferecer para ele naquele ponto. Ele estava enganado e os deuses o favoreceram naquela altura e o levaram para casa. Mas fica aí uma série de notas pessoais a respeito desta meditação 5.29. De fato, há uma possível incongruência aqui, segundo muitos pontos de vista. Eu também apresentei o modo como os estoicos se defendiam desses questionamentos. E de mim para mim, fica a questão de que hoje para esta pessoa que eu sou, tudo isso me parece repugnante e muito distante, mas no futuro, quem é que sabe? No futuro, talvez a vida não ofereça mais dignidade para mim. E aí? Viver seria um dever sob essas circunstâncias ou não? Eis o que eu tinha a lhes dizer. Um abraço, cuidado, né, com o que foi dito aqui. Usem a razão e não o desespero, os sentimentos, enfim, todas essas paixões que os estoicos, aliás, gostavam de combater. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!